Você confia no jornalismo? E nas informações que você vê nas plataformas digitais, você acredita? Vem com a gente entender como é que essas coisas estão conectadas. Acho que todo mundo tem percebido que a gente tem consumido cada vez mais conteúdo jornalístico através de mídias digitais, né? A gente não tem mais tanto aquele hábito de entrar direto no site de um jornal ou de uma revista. A gente acaba recebendo esses conteúdos, seja no aplicativo de mensageria onde a gente está conversando, seja naquela rede de imagens ou de vídeos onde a gente está acessando conteúdos, seja naquele bate-papo com um amigo. Ou seja, a gente tem aí uma sobreposição de mediadores. A gente tem os jornalistas que estão produzindo o conteúdo, né, que estão produzindo matérias, reportagens sobre o que está acontecendo no mundo, e a gente tem esses conteúdos sendo postados em plataformas digitais, que também têm as suas próprias dinâmicas internas. E isso afeta diretamente a forma como a gente confia ou não confia na informação que a gente recebe. Uma pesquisa publicada em 2022 mostrou que 46% dos brasileiros dizem confiar em notícias jornalísticas. Ou seja, quando a gente está falando em veículos de informação, quase metade dos brasileiros confia no que lê num determinado jornal ou numa determinada revista. Mas quando a gente vai para as mídias sociais, ou seja, quando a gente pergunta para as pessoas se elas confiam ou não nas informações às quais ela tem acesso nessas mídias digitais, esse cenário muda. Mas essa confiança pode cair radicalmente em relação a determinadas plataformas digitais. Apenas 22% dos brasileiros confiam nas informações que recebem, por exemplo, no Twitter ou no TikTok. Ou seja, o lugar por onde você recebe a informação impacta diretamente no quanto você confia nela. Mas esse não é um padrão para todas as plataformas digitais. É curioso ver que tem determinadas redes que acabam gerando mais confiança do que o próprio jornalismo. 57% dos brasileiros acredita nas informações que recebe numa pesquisa do Google, enquanto 53% acredita nas informações que recebe no WhatsApp. Ambos os casos é uma confiança maior do que no próprio jornalismo. Ou seja, importa cada vez mais não apenas quem produz o conteúdo, mas por onde a gente recebe esse conteúdo. E é exatamente por isso que a gente precisa estar muito atento às regras de distribuição desse conteúdo. As plataformas digitais não são produtoras de conteúdo, mas elas são produtoras de atenção. Elas fazem a gestão desse ecossistema de informação e acabam influenciando se determinados conteúdos conseguem ter mais relevância do que outros. E é exatamente por isso que a gente precisa estar muito atento e ter regras muito claras de como é que esse sistema de distribuição deve acontecer. A gente pode pensar, por exemplo, na comparação entre um jornalista e um editor. O jornalista é aquele que vai apurar os fatos, que vai atrás da informação, que vai escrever um texto. O editor é aquele que vai pegar uma série de textos que foram produzidos e vai organizar numa página de jornal. É ele que vai decidir o que vai ficar para cima, o que vai ficar para baixo, qual é a matéria que vai merecer ter uma imagem, qual vai ficar maior, qual vai ficar menor, qual vai aparecer na primeira página ou na segunda, ou seja, ele vai hierarquizar as informações e os textos que foram produzidos pelos jornalistas. Pois bem, as plataformas digitais também têm esse papel de edição, ou seja, de decidir o que vai aparecer primeiro e o que vai aparecer depois. É claro que nesse caso a gente precisa considerar que ainda tem mais um elemento, que é a personalização do conteúdo, ou seja, o que aparece para mim não é necessariamente o que aparece para você. Portanto, a gente tem um poder gigantesco que está na mão dessas plataformas digitais e que acaba influenciando na nossa própria confiança no jornalismo. Não basta mais pensar se um determinado cidadão ou uma determinada cidadã acredita num veículo A ou B. A gente tem que considerar, então, quem produziu a informação, qual foi o veículo que produziu, mas também por onde é que cada pessoa está recebendo essa informação. É nessa junção dessas duas instâncias que a gente pode falar em confiança na informação. Então, quando a gente fala na importância de promover a confiança no jornalismo para combater a desinformação, a gente precisa considerar que isso passa também
pelo ambiente das mídias digitais, por onde esse conteúdo jornalístico está sendo cada vez mais consumido. Não dá para falar em confiança no jornalismo sem falar em credibilidade das plataformas digitais. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, acompanhe o nosso canal e nos siga em todas as redes sociais. Tchau!